Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui mais uma vez juntos, né? É muito bom, todos os sábados, 10 horas da manhã, pela TV Nova Luz. Eu, Sônia Soares, Marcos Vinícius, Jeane Torres, Luiz Romeu, Yara Miragaia e Declair Rodrigues. Estamos juntos para levar até vocês todo o nosso carinho, todo o nosso amor e formarmos uma grande corrente do bem, divulgando esses ensinamentos, divulgando consolos aos corações, num momento tão difícil que estamos passando, né? Mas que vai passar mesmo, né? Então, compartilhe esse vídeo. Se você gostar, dê o seu like, faça os seus comentários. Nós estamos aqui com muita alegria, abraçando vocês virtualmente. E para começar mesmo, eu vou passar para a Jeane, que faz aquele preparo, aquela harmonização, para que a gente possa se sentir muito acolhido de verdade. Olá, amigos. Realmente, Soninha, se sintam todos muito bem acolhidos, como se vocês estivessem, nos nossos braços, recebendo um abraço de todo o nosso grupo, um abraço muito amoroso, muito carinhoso e muito agradecido pela oportunidade que o nosso grupo tem de estar todos os sábados entrando nos lares de vocês. A gente agradece muito essa oportunidade de trabalho, de estar com vocês. Vamos então à nossa oração inicial. Vamos buscar forças, coragem, paciência, fé, resignação, para que possamos enfrentar todos os desafios que nos chegam, sabendo que Jesus está sempre ao nosso lado, cuidando de cada um de nós. Vamos então entrar em sintonia com as vibrações do nosso Mestre? Vamos fechar os nossos olhos nesse momento e vamos trazer a imagem de Jesus para bem pertinho de nós. Vamos sentir a sua presença amorosa, pacificadora, luminosa. Senhor Jesus, podemos sentir as vibrações do seu amor, da sua paz e da sua luz. Dai-nos, Senhor, todas as vibrações que precisamos para continuarmos a nossa caminhada na esperança de dias melhores. Mestre, sabemos que os obstáculos, as dificuldades, os desafios ainda fazem parte da nossa trajetória. E são eles, Senhor, que nos impulsionam ao nosso crescimento, para a nossa evolução. Então nos ajude para que diante de todos os desafios possamos encontrar dentro de nós a paciência, a sabedoria, a coragem para que possamos enfrentá-los, tendo a certeza que todas as dificuldades passam, todas as tristezas, todas as dores, elas não perduram para sempre. E é com essa fé, com essa esperança e com essa certeza do amparo dentro de nossos corações é que queremos prosseguir a nossa caminhada, nos esforçando, Senhor, cada dia em nossa reforma interior, buscando dentro de nós os recursos internos que nos foram ofertados pelo nosso Pai Criador. Mestre, pedimos nesse instante por todos os nossos irmãos em humanidade, para que sintam
através das vibrações desta oração, o conforto, a paz, o equilíbrio que buscam. Senhor, auxilia-nos para que tenhamos olhos de ver nas oportunidades de trabalho que nos chegam. E pedimos, Mestre, que continue protegendo e cuidando de cada um de nós. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos então agora ouvir o nosso querido Marcos. Fiquem todos na paz. Bom dia, meus amigos. Que a paz de Deus permaneça conosco. Ao longo da nossa existência, quantos desafios que nós enfrentamos. É justamente o título do nosso estudo de hoje. Só que o benfeitor Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 147, ele nos traz o título Um desafio específico que todos nós passamos ao longo da nossa jornada. Vamos ler? E agora, por que te detens? Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 16. Relatando à multidão sua inesquecível experiência às portas de Damasco, o apóstolo dos gentios conta que, em face da perplexidade que o defrontara, perguntou-lhe Ananias em advertência fraterna: E agora, por que te detens? A interrogação merece ser meditada por todos os que já receberam convite, apelos, dádivas ou socorros do plano espiritual. Inumeráveis beneficiários do Evangelho prendem-se a obstáculos de toda sorte, na província nebulosa da queixa. Se felicitados pela luz da fé, lastimam não haver conhecido a verdade na juventude, ou nos dias de abastança. Contudo, na idade madura ou na dificuldade material, sustentam as mesmas tendências inferiores que lhes marcavam as atitudes nos círculos da ignorância. Nas palavras, exteriorizam sempre grande boa vontade. Entretanto, quando chamados ao serviço ativo, queixam-se imediatamente da falta de dinheiro, de saúde, de tempo e de forças. São operários contraditórios, que ao tempo do equilíbrio orgânico exigem repouso e, na época de enfermidade corporal, alegam saudade do serviço. É indispensável combater essas expressões destrutivas da personalidade. Em qualquer posição e em qualquer tempo, estamos cercados pelas possibilidades de serviço com o Salvador. E para todos nós que recebemos as dádivas divinas de 1000 modos diversos, foi pronunciado o sublime desafio. E agora, por que te detens? É um desafio que Emmanuel nos traz. Por que nós, muitas vezes, nos detemos diante do convite de Jesus para que possamos trabalhar no bem? Por que estamos sempre encontrando desculpas e subterfúgios para fugirmos à oportunidade desse convite fraterno, esse convite que nos possibilita a nossa transformação, a nossa iluminação? É porque isso requer que nós saiamos da nossa zona de conforto e da comodidade. Toda mudança que nós venhamos a efetivar em nossa vida, em qualquer área de atuação, requer de nós um movimento. E muitas vezes
O repouso nos acostuma ao mal. Se estamos, como diz Emmanuel, numa situação confortável, sempre arrumamos alguma desculpa, sempre nos queixamos de algo para postergar esse convite. Por isso que Paulo, no momento que estava fazendo a sua defesa, quando ele fora preso, ele leva esse ensinamento para os seus compatriotas. No momento em que ele encontra com Jesus na estrada de Damasco, e Jesus pergunta a ele: Paulo, por que me persegues? Que ele fica cego e é indicado pelo próprio mestre a ir buscar a cidade de Damasco. Ele já tinha avisado a Ananias que o esperasse. E Ananias tira aquela cegueira momentânea dele, e quando Paulo está para adentrar, que ele para um pouco, Ananias pergunta: por que te detens? E a todos os momentos, essa pergunta vem no íntimo de nossas almas. Por que nós nos detemos diante dos convites que Jesus nos faz, os mais variados? Precisamos refletir, precisamos pensar se não estamos perdendo grandes oportunidades. Por que nos queixamos tanto? Nunca nada está bom para nós. Sempre temos algo para reclamar e perdemos a oportunidade de viver, de aproveitar as experiências tão importantes para a nossa iluminação e para o nosso burilamento. Muitos de nós, ao retornarmos à pátria espiritual, nos lamentamos profundamente pelas oportunidades perdidas, por termos nos detidos diante do convite, por não termos avançado, por termos nos deixado levar pela comodidade, pela queixa, pela preguiça. Então precisamos, meus irmãos, aproveitar os convites que Jesus nos faz, para que mais tarde não venhamos a nos arrepender. E que possamos trazer gravado em nossa mente sempre esta pergunta: por que te detens? Sempre que formos convidados para um trabalho com Jesus, para um trabalho no bem, aquele trabalho que vai nos auxiliar na nossa melhora íntima, que é o nosso principal objetivo na nossa reencarnação. Prestemos atenção, procuremos escutar mais atentamente o nosso anjo da guarda, escutar Jesus, os benfeitores espirituais, que estão sempre nos trazendo oportunidade de autoiluminação, porque são esses convites que vão nos auxiliar a alcançar mais rápido a nossa felicidade e a nossa paz. Um grande beijo, meus amigos, em seus corações, e prestemos atenção nos convites que Jesus nos faz. Soninha? Vamos cada vez mais, né? Olhos mais abertos, né? Os ouvidos apurados e prestando atenção em tudo que está acontecendo. E olha que está acontecendo coisa, nossa Senhora, está aparecendo coisa aqui que a gente pode prestar atenção e enfim, aproveitar muitas e muitas oportunidades, né? Nós nascemos, né? Nós encarnamos já com tudo tão bom, tão feitinho para a gente, né? A gente tem tanto apoio, a espiritualidade toda nos informando, os nossos amigos também passando os exemplos, né, para a gente seguir. E hoje a gente tem na internet muito material, mas muito material mesmo, para que a gente possa ir aprendendo pouco a pouco. Eu estou falando até tanto de questões espirituais mesmo, mas com técnicas, né, de ajuda para o desenvolvimento pessoal de cada um, né? E é nesse ponto que eu quero pegar, né, para poder falar também da parte... No programa passado, eu falei do dar-se, né, das oportunidades que nós precisamos, do trabalho no bem, do cuidado com o outro, né, e também do cuidado conosco mesmo, né. E falei da questão de que muitos de nós... Porque, assim,
quando nós falamos de um modo geral, a gente vai e percebe que as coisas, a gente acaba englobando tudo numa história só. Mas nós, cada um de nós, temos as nossas individualidades, né? Cada um de nós tem a sua dificuldade também, né? Então, quando a gente pergunta assim, mas por que não estou aproveitando essas minhas oportunidades de trabalho? E aí a minha resposta sincera, né? Quando eu faço uma autoanálise mesmo, sem julgamento, sem aquela coisa da vitimização, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, não, eu vou fazer uma autoanálise da minha vida. E aí começo a me sentir uma vítima do acaso, uma vítima do Deus, da vida, porque a minha vida foi assim, porque a minha vida não foi assim. Aí não vai dar muito certo, né? Porque assim, a minha vida foi assim ou não foi assim, mas ela está seguindo, né? Foi cheia de desafios? Foi cheia de desafios, mas eu superei de uma certa forma, porque eu estou aqui, né? Assim, eu cheguei aqui. Então, a minha vida tá seguindo. E aí, quando olhamos para uma pessoa, né, nós não vemos esses desafios que ela passou. Então, a gente às vezes fica falando assim, mas por que fulano não fez isso? Por que fulano não faz daquele jeito? Porque ele é assim e porque ele é assado. Bom, então, uma das situações que pode acontecer é assim, tem uma terapeuta americana que ela diz que durante os primeiros 10 anos da nossa vida, nós passamos pelos nossos maiores desafios, pelas nossas piores questões, as grandes dificuldades, né, que vamos enfrentar. E daí em diante, a gente vai vivendo, tendo que aprender a lidar com essas situações. Só que algumas pessoas ficam presas lá no passado, né, naquelas questões, nos traumas, porque, assim, às vezes a gente pensa, nós recebemos um pai e uma mãe que vieram antes de nós para nos cuidar e para passar todo o ensinamento, o exemplo, nos ajudar na nossa evolução moral. Só que não, né? Às vezes não. Às vezes nós precisamos exatamente de ter a dificuldade aí para poder já superar o primeiro desafio, né? Eu falei um pouco sobre isso no programa passado, não vou repetir isso agora. Mas, sim, então, algumas crianças passam por situações de extrema dificuldade, né? Extremamente traumáticas. E quando eu falo extremamente traumática, vai desde a questão da fome, da falta de cuidado, do abandono, da violência, até mesmo situações que a própria criança encara como trauma. Existem situações na vida da gente que são situações limites e que servem exatamente para o nosso aprimoramento. São situações, por exemplo, uma criança que foi abandonada pela mãe, né? E acontece que, às vezes, essa criança que foi abandonada pela mãe, ela recebe uma mãe adotiva, uma mãe do coração, que dá para ela todo amor e tudo, até melhor, talvez, do que aquela irmã que a abandonou, porque provavelmente tem algum desequilíbrio, enfim, ou moral ou emocional, psíquico. Só que essa criança, ao invés de valorizar o fato de ter recebido uma mãe carinhosa, ela fica presa no fato de ter sido abandonada, né? Está certo ou está errado, gente? Não está certo nem está errado, vai da pessoa, né? Não vamos crucificar ninguém, porque não cabe a nós julgar. É óbvio que, teoricamente, o que nós vamos dizer é isso, né? Teve uma mãe melhor, teve uma mãe boa, então agradeça a Deus por tudo isso nós devemos fazer. Só que, muitas vezes, essas situações são tão complicadas para o psiquismo daquela pessoa que passa, que ela fica presa ali. Ou, como eu falei, por vitimizar-se, né, e se sentir sempre, por que foi assim? Ou então,
porque aquilo ali foi demais, não deu conta. Então fica preso ali naquela situação e segue adiante a vida, sempre se sentindo abandonada, se sentindo a que não foi cuidada, solitária. E aí o que nós precisamos fazer? Nós precisamos dar um olhar daqui para lá. Né? A gente costuma dizer que é a nossa criança interior, a nossa criança, que ficou presa ali. Esse simbolismo da criança não é a criança material, a criança física, né, o ser humano. É a forma como nós entendemos aquele fato, né, que passamos e que fica ali preso. E é essa criança interior que ela vai seguindo com a gente em determinados momentos que nos lembram aquela situação, e às vezes esse lembrar não é um lembrar, de fato não, é um lembrar aqui dentro. E aí eu vou agir como aquela criança reagiu. E aí eu vou querer ser cuidada, aí eu vou querer o outro, aí eu não consigo vencer esse desafio. E aí, o que acontece? O que nos diferencia? Exatamente isso. A forma como nós lidamos com a mesma situação. E como eu falei na semana passada, 2 irmãos podem reagir. Gente, desculpa, não tenho nenhuma. 2 irmãos podem reagir aos mesmos pais, à mesma criação, de forma diferente. Porque somos assim, né? Temos toda uma bagagem. Então, um pode se tornar cuidador, o outro pode se tornar revoltado, enfim. O problema é que se você... O que nós precisamos fazer? Honrar esses pais. Honrar o pai ou a mãe que nos abandonou, mas que nos trouxe a vida. Amar, reverenciar, ser grato. Há também aqueles que foram pais. Pode ter sido ou pai mesmo do coração que adotou, ou pode ser também um cuidador. Se você viveu numa instituição, mas foi seu cuidador. Então, agradecer a isso também. E voltar-se a olhar aquela situação e tentar. Se não consegue sozinho, com a oração, com a busca da espiritualidade, com a busca de um lugar onde você possa ouvir e alguém possa te acolher, procura um profissional mesmo ali, porque precisa cuidar dessa criança. E é olhar essa criança e aceitá-la e dizer para ela, né, psiquicamente, dizer para ela emocionalmente, eu sei cuidar de você, eu posso cuidar de você, eu passei por isso tudo e cresci, eu sou um homem, eu sou uma mulher, eu sou um pai, eu sou uma mãe, eu posso cuidar de você. É reconhecer que você agora, adulto, pode cuidar daquela situação. Você não está mais preso lá no passado. Quando você fica preso no passado, você não consegue vencer o desafio. E os outros que vêm, você também vai vindo, sabe? Assim, de roldão, vai vindo em cima como uma enxurrada. Então, é isso, o trabalho é esse, é fazer essa criança ver você, confiar. Não é, às vezes, dependendo da situação, não é uma situação muito fácil, mas a gente consegue. Procura aí fazer, tem muito material na internet, tem várias pessoas boas que vão te dar técnicas, vão te ajudar nisso. Procura uma pessoa, se você pode, tem muito atendimento gratuito, se você não pode arcar com um tratamento, né, com uma terapia, mas não deixa disso não. E vamos lembrar sempre que nós temos a nossa dimensão espiritual, que são os nossos benfeitores, que só querem o nosso bem e que vão nos encaminhar, na medida em que nós nos abrimos para isso, vão nos encaminhar as pessoas certas, a hora certa, os lugares certos, para que nós passamos a vencer os desafios. Nós não precisamos sofrer, nós precisamos vencer os desafios, usar o sofrimento como um degrau nessa escalada. E é interessante que, olha só que plaquinha bonitinha que eu tenho. A gente existe para ser feliz. Aqui. A gente existe para ser feliz. Então, vamos aprender a ser feliz, né? Então,
vamos fazer um exercíciozinho rápido de olhar um pouquinho para nós? Relaxar, né? Porque eu falei de uma porção de coisas que, às vezes, mesmo sem a gente perceber, tocam muito fundo, sabe? Mesmo que a gente não queira dar muita atenção. Porque eu estou falando de coisa real, de sofrimento, de desafio, de abandonos, que muitas vezes não são abandonos dos pais, mas são abandonos nos relacionamentos, no trabalho. Não é um abandono real, de fato, mas é como nós nos sentimos diante de algumas questões. E aí cada um de nós tem um pontinho desse. Mas agora a gente vai curar com Jesus. Vamos entregar para Ele tudo isso? Vamos lá? Vamos juntos? E você já sabe que a melhor forma para isso é você relaxar o seu corpo, a sua mente, porque quanto mais você relaxar, quanto mais você estiver tranquilo, dizendo para o seu corpo, olha só, está tudo bem, eu estou aqui, eu estou ouvindo um programa bom, que me está trazendo coisas boas. Então pode ficar tranquilo, fique tranquilo. E na medida em que você vai conversando com você mesma, com você mesmo, com o seu corpo, você pode sentir a sua respiração entrando pelas suas narinas. Respire profundamente, o mais lento que você puder, e agradeça ao ar que te traz vida, a essa inspiração que te traz oxigênio, que chega às tuas células, que chega a todas as suas partes. Vá agradecendo e, ao expirar, deixe sair tudo que, se ficasse preso, faria mal. Isso é uma coisa que você precisa aprender a fazer. Inspirar os recursos necessários para ficar saudavelmente bem e expirar tudo que não lhe serve mais. Lembrando que tudo foi bom um dia. Tudo que você passou foi o seu aprendizado. E naquele momento era o melhor que você podia fazer. Mas agora você cresceu e agora você pode agir, pensar, sentir de uma outra forma. E na medida em que você vai pensando tudo isso, você pode sentir também, visualizar, imaginar Jesus à sua frente. É o Mestre que está aqui, está aí, junto de você. E você pode se dar de presente esse momento de encontro com Jesus. E Ele vem, amoroso, sorrir para você. Estende as suas mãos, acaricia a sua cabeça. E nesse carinho, Ele transmite a você muita paz, muita saúde, energias de transmutação. Você se ilumina, porque ao toque de Jesus, a sua luz começa a brilhar. Você se ilumina totalmente, de dentro para fora. Sinta-se assim. Isso. Alguma coisa acontece aí com você, eu não sei, mas você começa a se sentir pequenino, como uma criança, um menininho ou uma menininha, e pede colo a Jesus. Estende os seus bracinhos e Jesus lhe toma o colo. Isso. Sinta-se agora no colo de Jesus. E Ele pode lhe dizer: eu estou aqui sempre. Eu cuido de você. Eu cuido da sua criança ferida. E quero que você também cuide dela. Porque você agora é o meu filho adulto. É a minha filha adulta, que já venceu muitos desafios e que está caminhando comigo. E aí você volta, então, a se sentir adulto, aí onde você está,
Você sente agora toda a confiança e toda a força que você precisa para seguir adiante, deixando os desafios vencidos e seguindo à frente com Jesus. Isso. Faça uma prece íntima. Agradeça ao Mestre e a toda a espiritualidade superior que te orienta, que te guia, ao seu guia espiritual. E diga graças a Deus. Eu cheguei aqui. Eu posso cuidar de mim. Eu posso cuidar da minha criança. Eu posso cuidar das minhas dores, porque eu tenho Jesus como meu médico, como meu mestre, como um grande amigo e guia. E assim, então, você pode se trazendo de volta, sentindo mais uma vez o seu corpo, prestando atenção na sua respiração, observando como é que ela está agora, se mudou alguma coisa, observando o seu corpo como está agora. Vai se trazendo lentamente e o mais amorosamente possível. Isso, no seu tempo. Enquanto isso, nós vamos passar para Declair, para ela também fazer os seus comentários. E nós vamos voltando lentamente, calmamente, amorosamente. Olá, amigos. Muito bom estar aqui com vocês, mais uma vez. Logo no início, antes de começar o programa, a gente sempre faz um preparo, uma conversa, uma oração, né? Isso eu sempre falo para vocês. E a partir daí, eu já tenho minhas percepções. E hoje eu percebi que nós estávamos num campo imenso. Não só nós, mas muitas pessoas, muitos irmãos, nesse campo. E quando a Giane começou a fazer a prece e falou de buscar a força, de ter paciência, resignação, eu percebi Jesus como pastor, realmente como pastor. Isso, com o cajado na mão, assim no alto, e aquela multidão de irmãos, nós lá, todos nós lá, reunidos com Jesus. O que eu percebia, para qualquer lado que eu olhava, 360 graus naquele campo, Jesus estava presente. Em qualquer lado que a gente olhava, Jesus estava lá. Porque Ele está realmente presente sempre, onde quer que estejamos, em condições que a gente esteja, triste, revoltado, com raiva, feliz. Ele sempre está presente. E eu estava pensando no texto que o Marcos leu, a história de Saulo, né, que depois se transformou em Paulo de Tarso. Ele era um doutor da lei, mas matou muitos cristãos, mas ele acreditava que aquilo era a coisa certa a se fazer, porque ele era uma pessoa justa dentro daquilo que ele acreditava. Mas quando ele estava perseguindo Ananias, lá perto de Damasco, que Jesus chegou para ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele ficou cego, né? Por causa da luz, era tão forte que ele se cegou. E chegando em Damasco, foi levado pelos seus soldados. Quem o curou foi Ananias. Ele não se culpou, ele não caiu em desespero, ele reconheceu que o que ele fazia não era certo, ele entendeu o que Jesus veio fazer e ele quis fazer essa parte. Ele não ficou com culpa, ele não se culpou, não ficou desesperado, ele arregaçou as mangas e foi trabalhar. É isso que nós temos que fazer, meus amigos. Não temos que ficar pensando, como a Sônia falou, no nosso passado. Lógico, a gente pensa, mas não se pegar a ele. Seguir em frente, a gente conhecendo a cada dia um pouquinho. Eu aprendo sempre, né, com esses amigos tão queridos, que nos ensinam tanto. Seguir em frente nesse aprendizado e perceber que nunca estamos sós. Nunca estamos sós. Apesar da solidão material, estamos aqui sozinhos, mas nunca estamos sós.
que Jesus nos acompanha sempre. Ele está pastoreando todos nós, pastor de nossas almas, amigo e irmão de todas as horas. E tem nossos anjos guardiões, que nos fortalece, que nos ajuda, nos intui para a prática do bem, para os bons pensamentos, boas palavras, boas atitudes. Não vamos nos prender no passado, vamos seguir em frente com Jesus. O passado é o passado, a palavra está dizendo, passou. Vamos olhar para frente, o que interessa é daqui para frente. O que vamos fazer, o que estamos fazendo. Vamos nos preparar para a caminhada junto a Jesus, iluminada em direção ao Pai. Fiquem na paz. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de uma plantinha bem bonitinha. Todos vocês devem conhecer. Ela se chama espinheira santa. Na verdade, esse é o nome não oficial da plantinha, né? O nome dela, de verdade, é um nome bonito, difícil. É Maitenus ilicifolia. Isso me lembra Harry Potter, né? Tinha uns nomes assim engraçados na hora que eles tinham aulas de química. E aí, essa plantinha, ela geralmente nasce em países e em regiões um clima mais ameno. Sul do Brasil. Eu até hoje estava lendo alguma coisa de que existem relatos que os primeiros lugares onde encontraram ou pesquisaram aqui no Brasil foi no Paraná. Bom, a parte utilizada dessas plantas, né, são as folhas, e elas são ricas em várias substâncias. Eu recomendo que quando vocês tiverem um tempinho, se vocês se interessarem por esse tipo de coisa, óbvio, dá uma pesquisada em algumas coisas. Elas são ricas em tanino. Tanino é uma coisa super importante para a gente, em polifenóis e em terpenos, que tem muitas propriedades terapêuticas. Só para vocês terem uma ideia, eu andei dando uma pesquisada, e tanino, por exemplo, é uma substância química que é encontrada nas sementes, nas cascas e nos caules dos frutos verdes. O tanino é muito importante para a proteção da própria planta, mas ele tem efeitos muito importantes no organismo humano, como, por exemplo, é um bom antioxidante, ele reforça as paredes arteriais, ele previne o entupimento das veias, além de reduzir o mau colesterol e retardar o envelhecimento celular. Por isso é que a gente já ouve há muito tempo os doutores falando que toma uma tacinha de vinho com regularidade que você vai ter benefícios, porque é riquíssimo em tanino o vinho, sabiam? Ou pode tomar a garrafa toda, por favor. E os polifenóis, por exemplo, eles diminuem os danos celulares, porque também são antioxidantes e também são anti-inflamatórios. E os terpenos são substâncias que são produzidas pelas plantas, também protegem as próprias plantas, e tem vários estudos que falam que eles têm o poder de ser agentes anticancerígenos. Então, logo de cara, a gente fica sabendo que essa danada dessa espinheira santa, ela é boa mesmo, hein? E o Luiz Romeu, quando ele ficou sabendo qual era o assunto que eu ia falar hoje, ele me perguntou, mas por que tem esse nome? E aí eu fui lá pesquisar, e dizia o seguinte: a combinação dos espinhos que despontam nas bordas das folhas. Se você procurar uma espinheira santa, você vai ver que ela é cheia de espinhozinhos assim na folha, ela é muito bonitinha. Então, a combinação desses espinhos com os benefícios que a plantinha causa, deu o nome de espinheira santa. Olha que interessante. Agora, vamos lá. Para que a espinheira santa serve na medicina, nos cuidados que a gente pode ter com a gente mesmo e que os doutores podem prescrever para a gente quando necessário? A principal utilidade que a gente encontra para a espinheira santa são nos casos de gastrite, de dor de estômago, de úlcera gástrica e de azia.
ok? Exatamente pela ação antioxidante e pela proteção das células. O estômago, quando ele está sofrendo desses problemas, ele está extremamente danificado, ele tem as células muito, muito danificadas. E a espinheira santa, ela reduz a acidez do estômago. Então, imagina o estômago que está sofrendo com uma inflamação, cujo nome é a gastrite, e ele continua, até porque isso faz parte do processo digestivo, recebendo os ácidos eliminados pelo próprio corpo dentro dele, para que haja a quebra dos alimentos, e, além do mais, algumas coisas que a pessoa come que também podem ser muito ácidas, né? Ou levar a aumento da acidez. Então, essa planta, só aí, ela já dá uma melhorada muito boa no estado da mucosa gástrica. E uma outra coisa que a gente aprende quando estuda sobre a espinheira santa é que as substâncias que a espinheira santa tem aumentam a quantidade de muco, tá? E isso faz com que o estômago fique mais protegido, tá? E outra coisa muito interessante é que existem estudos que já provam que a espinheira santa, ela dificulta a permanência de uma bactéria que causa muito problema para o estômago, que é a H. pylori, Helicobacter pylori. A espinheira santa também tem outros efeitos, tá? Ela tem propriedade diurética, laxativa, depura o sangue, é anti-infecciosa e ela pode ser usada muito em caso de algumas doenças de pele, como a acne, os eczemas e as cicatrizes, porque ela tem um efeito cicatrizante, ok? Mas o que eu separei uma coisa aqui muito... sim. Duas coisas importantes. Voltando a falar do H. pylori, que eu acho que a gente escuta tanto, e é muito comum quando eu atendo um paciente, e ele chega com uma história, para mim, de gastrite. E muitas vezes a história é assim: doutora, eu tive gastrite, ou eu ainda tenho gastrite, eu tenho uma gastrite que não fica boa nunca. E aí, às vezes, eu pergunto: você fez endoscopia? O resultado mostrou que tinha a presença de uma bactériazinha chamada H. pylori, e aí ele fica me olhando com aquela cara assim, tipo, o que é isso? Você está falando do quê? E eu volto a dizer que o paciente bem esclarecido é o paciente que se trata melhor. Então, vamos lá. A Helicobacter pylori, a H. pylori, é uma bactéria que se aloja no estômago da gente. É uma das infecções mais comuns nos adultos. É extremamente frequente encontrar pessoas com H. pylori positivo. Estima-se que 50% da população adulta no mundo está infectada com essa bactéria. E a incidência aumenta muito com a idade. E como é que você pega a H. pylori? Olha só, é mais simples do que a gente imaginava, mas ainda é um problema sério no mundo inteiro. Ingestão de água e alimentos contaminados pelas fezes das pessoas infectadas. A água que nós recebemos em casa tem que estar sendo bem tratada. A água que a gente usa dentro de casa tem que ter uma qualidade muito boa. E aí, essa questão é uma questão muito séria em muitos países. E no nosso ainda é muito séria. Vamos rezar muito para que isso melhore. Além disso, as pessoas, quando forem também preparar os alimentos, seja em casa e seja no restaurante que trabalha, no ambiente que trabalha preparando os alimentos, tem que lavar muito bem as mãos o tempo todo, porque as mãos, elas contaminam os alimentos. Você vai ao banheiro, não lava a mão e vai preparar um alimento. No local onde você trabalha, você não tem condições de higiene boa onde você prepara o alimento. Então, eu falei, é muito simples de resolver, é uma questão mesmo de muita vontade, né?
vontade da gente e vontade de quem estabelece essas condições nas nossas casas, nas empresas. Outra coisa, o Helicobacter pode ser transmitido pela saliva. Então, beijinho pode passar Helicobacter. Uso de material médico e odontológico não esterilizado, tá? Então, óbvio que nos consultórios de odontologia, a higiene, o trato com o material utilizado tem que ser muito, muito, muito bem feito, e existem normas, protocolos científicos para isso, e também na questão dos atendimentos e exames médicos, como, por exemplo, a endoscopia digestiva. O material de endoscopia digestiva tem que ser esterilizado de uma forma muito caprichosa. Existem protocolos para isso. É importante que a gente, muitas vezes, até desconfie, tá, gente? Uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes é que a gente tem que tomar uns certos cuidados com preços, aonde fazer um exame. Às vezes eu fico muito encafifada quando eu procuro o preço de uma coisa em 5 lugares e em 4 o preço é bem próximo do outro. No outro, no quinto, é barato demais para ser bom, sabe? E isso em relação a exames muitas vezes acontece, tá? Existem lugares, existem entidades que fazem, sim, uma redução do custo e do lucro para ajudar, sim. Eu conheço lugares que eu indico onde os exames são feitos corretamente e com custo mais baixo. Mas barato demais, eu sempre desconfio, tá? Bom, voltando aqui a como usar essa querida plantinha. Existem algumas maneiras. A primeira é o chá, que é a maneira mais fácil da gente utilizar, na minha opinião. Quer dizer, tem outra maneira que pode ser até mais fácil, mas não é a que eu gosto mais, não. A parte da planta que é utilizada, eu já falei, são as folhas secas. E isso, gente, existem lojas que a gente consegue, pela internet também, comprar as folhinhas secas, já colocadas dentro de um recipiente, um saquinho, tudo fechadinho, bonitinho, identificado. Uma colher de chá das folhas secas, uma xícara de água fervente, e aí você pega, acabou de ferver a água, vai lá, coloca na xícara, coloca uma colher de chá das folhinhas secas, tampa e deixa repousar uns 10 minutinhos no máximo e toma ainda morninho. É aconselhável tomar esse chá, uma xícara de chá da espinheira santa, 3 vezes por dia, em jejum, cerca mais ou menos 30 minutos antes da refeição, para fazer um efeito legal. Agora, você não gosta de tomar chá? Não quer fazer chá? Não tem paciência para fazer chá? Então, você pode ir numa farmácia ou também na internet e comprar as cápsulas de espinheira santa. Existem bons laboratórios que fazem, tá? As cápsulas de espinheira santa, elas vêm numa dose de 380 miligramas do extrato seco da plantinha e, normalmente, a gente prescreve 2 cápsulas 3 vezes ao dia, um pouquinho antes da refeição, assim como o chá. Agora, no caso da aplicação na pele, a gente pode fazer compressinhas quentes com a espinheira, tá? Problemas de pele, como eu falei, acne, eczema e cicatrizes, lembra que ela é cicatrizante. Então, a gente pode aplicar as compressinhas quentes do chá em cima da lesão, que ajuda muito a cicatrizar. Para acabar com a conversa, eu tinha anotado mais algumas coisas, mas eu vou simplificar, lembrando a vocês que para tratar alguma coisa, você tem que ter diagnóstico. Então, queridos, quando eu falo com vocês do valor das coisas, como uma planta ou um alimento, não se esqueçam que vocês continuam a precisar procurar um médico para saber o diagnóstico das coisas que vocês têm. Então, começou a sentir queimação no estômago, começou a sentir um mal-estar no estômago, uma gastura, uma queimação, uma dor, quando come, quando não come, isso virou uma coisa muito frequente, procure um médico para que ele te examine, se necessário, peça exames para poder te tratar da maneira certa. Muitas vezes as pessoas chegam na minha frente contando histórias de que estão com azia, que estão com dor de estômago,
há 6 meses, há 1 ano. E, às vezes, a dificuldade não era marcar o médico ou pagar a consulta. Era efetivamente porque elas acham que podem resolver tudo sozinho. E não dá, tá bom? Um beijo para todos vocês e até semana que vem. Olá, amigos. Yara, querida, você apontou aí uma coisa muito importante, né? Aquela história de quem dobrou seu paraquedas, né? A gente tem que sempre estar valorizando as pessoas, da onde a gente vai, dos lugares que a gente se serve e tudo mais, né? É uma questão muito séria isso, né? Para a gente saber... Pensar, né, aonde que você está se alimentando, pensar aonde você está procurando o atendimento, isso é importante, gente. É claro que muitas vezes a gente precisa, a gente precisa pensar no custo, a maioria das vezes a gente precisa pensar no custo, né? Mas pensa 2 vezes, sabe? Quer ver outra coisa que às vezes eu escuto cada coisa tão legal. Às vezes eu escuto assim, toda vez que eu como naquele lugar eu passo mal. Peraí. Você comeu a primeira, passou mal. Comeu a segunda, passou mal. Comeu a terceira, vai continuar indo lá, gente? Tem alguma coisa errada no preparo, no tempero, né? Na maneira que a pessoa cozinha, sei lá, a qualidade também, né? Então, esse é um cuidado muito importante. A outra coisa deu da automedicação, né? Como as pessoas se automedicam, como buscam agora, então, com o advento do Google, da internet. Eu ainda não sei como é que as pessoas sabem que estão com problema no rim, no fígado, que ela consegue saber de onde está partindo a dor, assim, com uma exatidão. Eu fico assim, mas, gente, se não fez exame, você não sabe, como é que sabe se é do rim, se é do fígado, ou se é de qualquer outro órgão que está muito próximo para saber, né? Então, gente, não se automedica. Luiz, eu sou, só uma observação, eu sou do tempo que não tinha Google. Então, antigamente tinha vizinha, tinha prima, né? Então, era muito comum, a gente atendia assim, olha, minha vizinha falou para eu tomar isso aqui, sabe, doutor, mas não deu certo. Então, aí eu resolvi procurar a senhora. E o Google substituiu a vizinha, substituiu o amigo, entendeu? Nada contra ele, eu adoro ele, mas a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está pesquisando e não custa nada no doutor, né? Sim, com certeza, né? É por isso que existe, né, uma pessoa que estuda durante 8, 10 anos e continua estudando a vida inteira, né? Não tem como uma resposta rápida, até porque tem muitas informações falsas, e a gente tem que saber da onde vem a fonte e tudo mais, né? Isso é uma questão muito séria, inclusive até para a nossa doutrina também. A gente, muitas vezes, muitas coisas são publicadas e a gente tem que sempre estar com a base de Kardec ali, a gente tem sempre que ler os livros básicos, aqueles autores mais recomendados, Chico Xavier, Leon Denis, Ivone do Amaral Pereira. A gente tem que buscar sempre essas fontes mais seguras para a gente. Primeiro, a gente tem que ter uma base para poder avaliar, porque hoje em dia o que tem de mensagem, que, gente, chegou aquela mensagem que o plano espiritual está pedindo socorro, pelo amor de Deus. Agora, né, o plano espiritual não estão conseguindo chegar... Gente, é só a gente raciocinar. Deus escolheu Jesus para comandar esse planeta. Jesus, como disse a nossa querida Declaí, está por todo canto. Não tem como um espírito malfazejo suplantar. Se a gente fizer uma prece, for de coração, a gente rompe qualquer barreira. Não tem essa história, cuidado com essas mensagens alarmistas que vêm por aí e que vêm falando um monte de coisa, né? Outro tipo de coisa é que estão recebendo mensagens de espíritos do sei da onde, de não sei de que. Nenhum dos espíritos... Jesus não era da Terra. Então, Jesus é do plano espiritual, né, se formou em outros planetas, assim como todos os grandes benfeitores que vieram. Nós, alguns de nós, nem todos, né, ou a maioria de nós, que somos espíritos, né, que tivemos a primeira encarnação em outros planetas, a fase luminal aqui na Terra, e vamos desenvolvendo. Então, muitas vezes, cuidado com essas mensagens sensacionalistas, cuidado com esse tipo de questões que estão vindo muito hoje em dia. E até outra coisa, mensagem muito compartilhada, o Centro X vai fazer não sei o quê, tal hora. Gente, vá no site do centro, procura alguém, porque muitas dessas mensagens são falsas, então a gente tem que muito prestar atenção.
Vindo para o nosso assunto aqui de hoje, né, eu aqui estou com um livro, Contos Selecionados, Jonas, o Contador de Histórias, que tem alguns casos trazidos por Neo Lúcio, né, e que conta que Bartolomeu pediu Jesus esclarecimentos, conta as respostas das súplicas dos homens. E Jesus contou uma pequena história, né? Para quando a gente suplicasse a Deus, né? E Jesus contou uma pequena história, dizendo que o antigo instrutor dos mandamentos divinos ia em missão da verdade celeste de aldeia para aldeia. Então ele pôs-se a caminhar, saindo de uma aldeia e indo para outra. Entrou à noite, e era uma noite escura, sem lua, e sem saber mais ou menos o que via o palmo à frente, esse divulgador da mensagem celeste encontrou uma cova à beira da estrada larga e resolveu se deitar ali. Com o cão que ia com ele, foi fazendo carinho no cão e foi deitando suavemente. Quando deita, um enxame de mosca o ataca. Ele tem que levantar e continuar caminhando. Chegando numa bifurcação, onde tinha um rio, ele vê uma ponte rústica e vai atravessar a ponte, porque do outro lado, apesar da noite escura, via uma acolhedora terra branca. E então ele resolve passar. Quando ele vai passar, a ponte cai. Não tendo outra alternativa, ele tem que ir margeando o rio e segue a sua caminhada. Vendo que chegava uma chuva, com os trovões já vindo, ele vê numa árvore uma toca em que pensa se abrigar. Mas o vento foi tão forte que derrubou a árvore. Então, o divulgador celeste continuou a sua caminhada, andou por mais de 2 milhas, até que viu uma choupana com uma luzinha bem acolhedora. Batendo à porta, um senhor ríspido atende e disse que eles não atendiam ninguém, nenhum desconhecido às altas horas da noite. Ele mesmo implorando, não pôde ficar. E a chuva já caía bem forte, e ele foi nos casebres mais perto, procurou o local que se sentou e ficou ali. O cão uivava bastante, com medo dos raios, foi embora, trevas adentro. E ele ali começou a chorar, pensando que estava abandonado por Deus. Pensando, Senhor, por que me abandonaste neste momento? Saio para divulgar as tuas mensagens divinas. E, altas horas da madrugada, escutou palavrões, gritos, sem saber discernir de onde era. Resolveu ficar no seu local. Ao amanhecer, já com o sol saindo, ele levantou e, pelos camponeses aflitos, soube que na choupana em que lhe legaram abrigo, tinha sido assaltada e os malfeitores mataram as pessoas que estavam lá. E ali veio para ele que a proteção celeste havia o acolhido naquele instante em que não lhe deram abrigo naquela casa. Sabendo então que ele tinha pego o caminho oposto, tinha que fazer todo o caminho de volta, pôs-se a caminhar. Chegando na árvore que tinha caído, um jovem lhe diz que ali era uma conhecida toca, um conhecido covil de lobos. Viu mais uma vez a providência divina o protegendo. Chegando perto da ponte, o camponês avisou para ele que do outro lado era um pântano e que muitos viajantes se perdiam ali naquele pântano e acabavam perdendo a vida no pântano. Mais uma vez, a mão celeste estava o abrigando e amparando. Voltando pelo caminho, quis observar a toca onde ia se deitar e observou que era um covil de serpente. Então, aquele divulgador celeste das mensagens divinas viu que em todo tempo Deus o abençoava, Deus o protegia em toda a sua caminhada. Mesmo tudo aquilo que parecia para ele ser algo ruim, a proteção de Deus estava com ele ali em todo instante. E Jesus falou para Bartolomeu: o Pai ouve sempre as rogativas, mas é preciso discernimento para compreender a resposta dele e aproveitá-las. Né? E aqui tem o comentário do Emmanuel dizendo: assim, caro companheiro de jornada terrestre, se hoje lamenta a tua sorte e reclama das circunstâncias de tua vida, se hoje não consegue perceber
a presença de Deus a te oferecer oportunidades e experiência, se hoje mantém tua fé a oscilar entre o crer e o descrer, se hoje ainda não consegues perceber que teus ombros estão preparados para as experiências que vivencias, se hoje não acreditas que Deus ouve as tuas súplicas mais secretas, proporcionando-te a resposta que são justas e os recursos de que necessitas, medita sobre esta breve narrativa que Neo Lúcio nos proporcionou. Nem sempre a providência divina vem de forma que desejamos, mas com certeza sempre vem ao encontro de nossas necessidades. Imperfeito que somos, entretanto, não conseguimos alinhar nossas expectativas com nossas reais necessidades e, portanto, pecamos por falta de discernimento para compreender a resposta de Deus de modo a aproveitá-la adequadamente. Não perca a tua fé, tua esperança, tua resignação diante das lutas terrenas. Acredita, caro companheiro, Deus está contigo e é por ti assim como é por todas as criaturas do universo. Deus é justiça e amor e sempre responde às tuas súplicas e desejo. Ele está dentro de ti. Né? Lembrando uma outra historinha que um rapaz que era um malfeitor, desviado do caminho correto, um dia ele adentra uma casa. E quando ele chega naquela casa para roubar-lhe ali os bens, havia um senhor cego deitado na cama, que já há alguns dias ali estava ali. E o senhor, ao escutar entrar, falou: graças a Deus, eu sabia que o senhor mandaria alguém para cuidar de mim. E aquele rapaz, ouvindo o chamado divino naquele instante, passou a cuidar daquele senhor. Endireitou-se a vida, passou a residir ali com ele, né, se modificou até que aquele senhor fosse embora, e ali ele seguiu a sua vida da maneira correta, na maneira que tem que ser. Né, queridos amigos, vamos aproveitar todas as oportunidades que nos são oferecidas, assim como o nosso querido Marcos nos falou, não é verdade? É verdade, né? Muito interessante. Eu queria encerrar o programa de hoje dizendo que todos nós aqui falamos de esperança, falamos de consolo, falamos de alegria, porque isso é uma questão de escolha. Tudo na nossa vida acaba sendo uma questão de escolha. Mesmo quando você escolhe não escolher nada, isso também é uma escolha. Então, é para pensar de que forma você quer levar a sua vida, de que forma você escolhe viver. Porque sofrer faz parte, sentir dor faz parte, sofrer, caminhar no sofrimento já passa a ser uma escolha. Tem situações, como eu estava falando antes, são situações incríveis, situações difíceis, limites da nossa vida. Mas nunca estaremos sozinhos. E a gente não sabe a história toda, como essa história que o Luiz falou. Nós não sabemos o que cada coisa que nos acontece vai nos levar ali adiante, mas nós precisamos ter certeza que é sempre para a nossa evolução espiritual, porque nós não somos esse corpo, nós não somos isso que nós vivemos hoje, nós somos muito além disso. Então, pensando assim, não resolve os nossos problemas, mas nos ajuda a caminhar juntos, não é não, povo? É isso. É isso. Então, com todo o nosso carinho, que vocês tenham uma semana de muita luz, de muita paz, refletindo sempre sobre a presença dos amigos espirituais na nossa vida, a presença dos amigos encarnados na nossa vida. Procure um amigo quando você se sentir muito triste, quando você se sentir desesperançado, procure um amigo. E vamos orar juntos. Peça para esse amigo orar com você. Escute o que ele está falando também. E escute principalmente o que Jesus nos diz. Tá bom? Então, uma ótima semana e que o amor nos una e a luz nos proteja sempre, sempre, sempre. Um beijo. Até sábado. Curta, compartilhe. E cuidem muito. Beijo no coração de Deus. Fiquem com Deus.